Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maria Isabel e dou aula na disciplina de Ciências Naturais. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal. Você já ouviu falar naquela pergunta, nossa, mas você vive no mundo da Lua? Sabe por que as pessoas fazem esse tipo de pergunta? É uma forma de falar, é um ditado popular, significa que você está muito aéreo, disperso, distraído demais. Mas você sabia que realmente o homem já foi na Lua? Foi no ano de 1969, no mês de julho, o astronauta Neil Armstrong, como podemos ver na foto, pisou pela primeira vez na Lua. Pois é, eles eram americanos e foi um grupo de astronautas que foram pela primeira vez na Lua. Legal, né? Muito interessante. E é o tema da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a Lua, as constelações, o universo. Vamos lá? Então, como podemos acompanhar na foto, nós estamos dentro de um sistema solar. Existe no universo várias galáxias e dentro da galáxia chamada Via Láctea está o nosso sistema solar. Ele é composto por um conjunto de planetas, satélites, astros, luas e, claro, o centro do sistema solar, que é o Sol. No sistema solar, os planetas ficam orbitando em volta do Sol, ou seja, eles têm um caminho que eles percorrem durante um ano e esse caminho eles fazem sempre em torno do Sol. Existem também os corpos celestes, que são aqueles cometas, que são algumas pedras que se desprendem de alguns planetas, de alguns outros satélites naturais e que ficam percorrendo pelo universo, pela galáxia no caso. E existem os planetas que estão em linhas, em ordem, né? E o nosso planeta, a Terra, é o terceiro planeta do sistema solar que está mais próximo do Sol. E como nós podemos ver, os planetas eles fazem essa volta em torno do Sol justamente porque o Sol está no centro do nosso sistema solar. O Sol é o centro do nosso sistema solar e todos os planetas giram em torno dele. Esse movimento que os planetas fazem em torno do Sol chama-se órbita. E o Sol, ele tem muita importância na nossa vida. Se não fosse ele, nós não existiríamos, pois é ele que nos dá a fonte de luz e calor. Cientistas já fizeram vários estudos e concluíram em suas pesquisas, que se não fosse o Sol, certamente não haveria vida na Terra, pois a Terra estaria congelada. Viu? O Sol é importante. Ele nos fornece a luz e o calor que precisamos para estarmos vivos. O planeta Terra não fica parado. Ele tem dois movimentos principais, a rotação e a translação. O movimento da Terra em volta dela mesma é chamado de rotação. A rotação dura 24 horas. E o movimento da Terra em torno do Sol é chamado de translação, ou seja, leva 365 dias ou um ano. Então vamos imaginar, a Terra ela faz um movimento em torno dela mesma, ela gira. Esse movimento é que diz se é de dia ou se é de noite. A Terra, neste momento, está virada para o Sol. O nosso lado aqui está virado para o Sol, né? Então, vamos supor que seja dia. E o lado que não está virado para o Sol é noite. Então, à medida que ela vai girando, né, em torno de si mesma, fazendo um movimento de rotação, daqui a 12 horas, o nosso lado que hoje é dia vai estar noite e o lado que é noite vai estar dia. Esse é o movimento de rotação que determina os dias e as noites. Também temos o movimento de translação, que é um movimento que todos os planetas, inclusive a Terra, fazem em volta do Sol. E esse movimento que leva 365 dias, ou seja, um ano, que todos os planetas fazem para dar em volta do Sol.
Para observar o espaço, o homem criou vários inventos, como lunetas, telescópios planetários, naves espaciais, sondas, satélites artificiais e, claro, as viagens espaciais. Como nós vimos no começo, os astronautas, eles foram fazer uma descoberta muito incrível para aquela época, que era uma época que não tinha tanta tecnologia assim, né? No ano de 1969, eles pisaram pela primeira vez na Lua. Inclusive, naquela época, a televisão ainda era em preto e branco. Sim, e os computadores só existiam mesmo dentro de institutos de pesquisa como a NASA, nos Estados Unidos, por exemplo. Ou em grandes hospitais. Não havia a tecnologia de estarmos com internet nos celulares ou computadores em casa. Não existia isso, não. Então, foi um grande marco para a história da humanidade, realmente. E, continuando a falar da Lua, sim, ela é um objeto de muita curiosidade entre os seres humanos. A Lua é o satélite natural da Terra. Como podemos ver na imagem aqui, a Lua também tem a sua órbita e ela orbita em torno do planeta Terra. A luz que vemos vem do Sol. A Lua recebe a luz solar e reflete. Essa luminosidade que a Lua recebe não é para sempre a mesma, pois às vezes a Terra entra na frente do Sol e isso muda a quantidade de luz que a Lua recebe. Essas mudanças na luz que a Lua reflete são chamadas de fases da Lua. Cada fase dura aproximadamente 7 dias. A Lua passa por 4 fases: a Lua cheia, a Lua nova, quarto crescente, quarto minguante. Para completar esse ciclo, leva-se aproximadamente 28 dias. E as fases da Lua são assim. Como nós vimos, a Lua ela não tem luz própria, ela recebe a luz do Sol, ela reflete a luz do Sol aqui na Terra. E, às vezes, a Terra entra na frente da Lua e faz uma sombra. E essa sombra, muitas vezes, faz a forma da Lua mudar. Por isso que nós dizemos que a Lua tem 4 fases, porque de dias em dias, de tempos em tempos, ela está refletindo um formato diferente aqui na Terra, como podemos ver aqui na foto. Então, a Lua cheia. O reflexo da luz é visível em toda a superfície da Lua, ou seja, a Terra não faz sombra em nenhuma parte da Lua. A Lua nova. O Sol ilumina a face que não está virada para a Terra, por isso não podemos ver a luz sendo refletida aqui na Terra. Quarto crescente e quarto minguante. Apenas metade da Lua fica visível. Agora vamos falar sobre os satélites naturais, que são os corpos celestes que vagam no espaço em torno de outros, como a Lua em torno da Terra. Os satélites não têm luz própria e eles são astros iluminados, eles recebem a luz do Sol. Já os satélites artificiais são construídos pelo homem. Também viajam pelo espaço, mas com uma missão especial, a de receber e enviar mensagens para o nosso planeta. Então, os satélites artificiais criados pelo homem são enviados para o espaço para fotografar como que está determinada área do planeta, questões ambientais, né? Questão dos ciclones, furacões que acontecem em partes do mundo. Esses satélites são importantes, pois ajudam os cientistas a monitorar os fenômenos climáticos e naturais que acontecem no nosso planeta, além de enviar sinais da internet, de canais de televisão também, eles servem para isso. Então, gostou do tema da nossa aula de hoje? Bem interessante, não é? Vamos fazer uma breve recapitulação? Vem comigo aqui. Movimento de rotação da Terra. É esse movimento que a Terra faz
quando ela gira em torno de si mesma. Chamamos de movimento de rotação. É esse movimento que determina os dias e as noites. Aqui nós temos um exemplo de como que é formado o sistema solar. São os planetas alinhados em suas órbitas que giram em torno do Sol. E esse movimento dos planetas girarem em torno do Sol, nós chamamos de movimento de translação, que dura 1 ano. E aqui nós temos a Terra recebendo a luz solar, tanto a Terra como qualquer outro astro, né, outros planetas que não têm luz própria, como a Lua, recebe a luz do Sol e reflete a luz do Sol. Então, nós vimos também que a Lua tem 4 fases e isso vai depender da posição em que ela está e se a Terra está fazendo uma sombra, né, na face da Lua por conta da luz do Sol que está sendo refletida. Mas vamos fazer o seguinte, vou te propor um desafio, hein? Quando você olhar para o céu à noite, observe bem a Lua e faça um desenho da Lua que você vê. Capriche no seu desenho, tá? Com as cores, com os detalhes, se tem estrelas, se o céu estiver limpo ou com nuvens. Faça um desenho bem bonito para saber se você realmente aprendeu sobre o universo. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Tchau, tchau!